o título da palestra hoje é Mudando de Trajetória, e eu percebo que vocês estão bem empenhados em mudar a trajetória de vocês, empenhados na transformação de vocês. Então, parabéns. É a primeira coisa que eu quero dizer para vocês. E como a Daniela disse, é o capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai. Eu sei que ela já leu ali o trechinho, mas eu quero só o inicinho ali com vocês para a gente conseguir refletir que Jesus diz: o coração de vocês não deve se perturbar. Creiam em Deus e também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Por que será que Jesus disse para a gente não perturbar o coração e para crer em Deus e nele? E na sequência ele fala de há muitas moradas na casa de meu pai. É intrigante, né? Que primeiro ele diz para não perturbar o coração, para crer nele, crer em Deus. E depois já vem que há muitas moradas na casa de meu pai. Essa sequência de frases, se a gente não prestar atenção, parece frases soltas, assim. Tipo, não se perturbem, creiam em nós, há muitas moradas. Mas o que Jesus está nos pedindo aí? Que a gente tenha fé, confiança, em primeiro lugar, e compreensão. Compreensão do funcionamento das leis de Deus e no funcionamento do nosso universo. Ele quer que a gente compreenda que existem muitos mundos, existem muitas moradas que são diferentes de mundos e que existem muitos estágios evolutivos. Então vamos ter paciência no primeiro momento. Cada um está num estágio, existem muitas moradas, muitos mundos, e cada um está num processo diferente. Não fiquem desesperados por vocês estarem num planeta de provas e expiações. Afinal de contas, existem outras moradas. É disso que Jesus está falando. E pede para crer em Deus e crer nele, porque essas moradas existem. Então, essa é a primeira reflexão assim, que eu gostaria que a gente fizesse, de Jesus estar nos chamando para que a gente tenha compreensão do processo que nós vivemos. E através dessa compreensão, a gente tenha coragem, que a gente vai precisar de coragem para enfrentar esse processo. Nós já, aqui no planeta Terra, já vivemos a fase primitiva e evoluímos para um planeta de provas e expiações, que é onde estamos ainda, mas já sabemos que estamos numa transição planetária. Bom, quem não conhece ou não leu sobre transição planetária, mesmo sem saber nada, sente que ela está acontecendo. Sente que tem uma panela de pressão fervendo, não é verdade? Ainda mais agora com a pandemia, se não estava sentindo, sentiu. Então, e essas moradas, nós sabemos que tem as moradas físicas. A ciência nos fala da infinidade de estrelas. Vamos falar em infinidade porque tem as que a ciência já conhece, já chegou numa conclusão de que existe, e tem aquelas que a gente ainda desconhece. Então é uma infinidade de planetas, de galáxias, de estrelas. Mas tem as outras moradas espirituais que nós também sabemos através dos livros espíritas. André Luiz nos trouxe, né, a vida no mundo espiritual. Mas tem a morada interna. E essa morada interna, que a Daniela já nos falou, ela é a mais importante. Porque é essa morada que vai fazer com que a gente esteja em um lugar específico, que nós entendemos como físico, mas que pode ser espiritual também. Essa morada interna é que faz nós estarmos aqui num plano de provas e expiações, todos juntos. Porque somos seres vibracionais. E a nossa vibração, a nossa frequência, ela é compatível com o mundo de provas e expiações. E aí eu convido vocês para lerem esse capítulo, ele não é muito longo, e Kardec explica ali cada mundo. Os 5.
E entendendo que um planeta de provas e expiações, o mal ainda é maior que o bem. E se nós, como seres vibracionais, estamos num planeta de provas e expiações, nós ainda temos na nossa morada interna mais mal do que bem. Por mais que nós estejamos numa caminhada. E isso não tem nada de errado, não é para a gente se culpar e nem se chicotear por causa disso. Porque nós estamos no processo, mas nós temos que entender. Porque o que acontece? O nosso orgulho muitas vezes quer nos elevar e nos colocar numa situação um pouco acima do que realmente estamos. Por isso que Kardec traz esses ensinamentos para que a gente saiba exatamente aonde a gente pertence. Então ainda vivemos num plano em que está passando por uma transição, em que o mal ainda sobrepuja o bem, nós ainda temos mais mal do que bem dentro de nós. E aí quando falo em mal, a gente não precisa pensar assim que somos pessoas ruins, ou que faria algo muito difícil contra um irmão. Mas nós somos orgulhosos, nós somos egoístas, nós somos vaidosos, nós somos invejosos. Todos nós somos. Cada um no seu grau. Que tem gente que já conseguiu aprender alguma coisa num setor, outros noutro. Mas se estamos aqui afinizados nesse planeta, nesse momento principalmente, é porque ainda estamos nessa caminhada para construir um mundo interno um pouco melhor. E é reconhecer, é simplesmente reconhecer quem somos, olhar para quem somos, sem fantasiar, sem colocar lentes cor-de-rosas. É quando nós nos percebemos sendo invejosos, falar para nós mesmos, aqui dentro da nossa cabeça, a gente não precisa falar para ninguém. Pô, tá invejando o outro porque a caminhada é dele, eu tenho a minha, é diferente. A gente pode conversar com a gente, mas não fazer de conta, ai, não estou tendo inveja, eu estou tendo inveja branca, eu estou tendo inveja espírita, né, que é a violeta que transmuta, enfim. Não, inveja é inveja, pessoal. A gente está, estou sendo orgulhoso nessa situação, poxa, de novo eu estou sendo orgulhoso nessa situação. E é conversar com a gente e se dar conta de que a gente está tendo, não ter vergonha. Porque somos humanos, a gente não pode ter vergonha da nossa humanidade. E aí eu trouxe, que eu adoro, né? Já trouxe em outras palestras e vou falar aqui para vocês também. O Evangelho por Emmanuel tem todos. Esse aqui é de 2º João, mas tem todos. E aí ele pega as passagens, que nem essa que eu li agora, e ele explica para nós. Porque a gente tem um pouco de dificuldade de entender Jesus. Já faz mais de 2000 anos e a gente está aqui tentando entender. Emmanuel nos dá uma forcinha. E ele diz assim, ó: há muitas moradas na casa de nosso Pai. Assevera-nos o Senhor nas bênçãos da Boa Nova. Entretanto, viverás naquela que houveres erguido para ti. Segundo o ensinamento do próprio Mestre, que manda conferir a cada um de acordo com as próprias obras. Então, a nossa morada vai ser erguida de acordo com as nossas obras. Como a Daniela bem contou na história, que o homem chega no plano espiritual, passa por várias casas, né, casas bonitas, e ele jurando que a dele ia ser daquela maravilhosa, porque afinal de contas aqui no plano terreno, ele era alguém que se julgava importante. E aí ele chega lá e tem um casebrezinho, algo mais simples, esperando por ele. E ele fica revoltado, porque, poxa, lá na Terra eu fui alguém importante, agora eu chego aqui e tenho essa casinha. E aí dizem para ele que ele construiu lá, foi construído lá para ele o que ele mandou daqui. E aí a gente se pergunta, o que nós estamos construindo? Porque são as nossas atitudes, são os nossos pensamentos, é a forma que a gente encara a vida, que a gente vai trilhando a nossa trajetória. Esses são os materiais que a gente vai construindo a nossa casinha no plano espiritual. Afinal de contas, se nós pararmos para pensar, uma encarnação num planeta escola, como é um planeta de provas e expiações, nós estamos na escola nesse momento.
Nós não estamos em casa. E na escola o que a gente faz? Prova, teste, a gente também vê os amigos, a gente também confraterniza, mas também passamos algumas dificuldades, sofremos bullying. Então nós estamos nesse momento na escola, vivendo tudo isso. Mas a gente vai voltar para a nossa verdadeira morada, que é o plano espiritual. E nós sonhamos, quando nós vemos o filme Nosso Lar, que a gente quer ir para o nosso lar. Uma colônia tipo o nosso lar, mais ou menos isso a gente quer ir. Aí a gente vê no filme o umbral, não, o umbral, todo mundo fica com medo do umbral, né? Quando a gente, não sei vocês, mas eu venho, né, da Igreja Católica, era o céu e o inferno. Agora virou umbral e nosso lar, né, no Espiritismo. Então a gente fica com essa questão de querer ir para o nosso lar. Mas será que nós estamos trabalhando, e aí eu já parabenizei vocês, porque vocês estão fazendo esse esforço de estar aqui hoje. Nós estamos trabalhando para ir para uma colônia como o nosso lar, porque nós precisamos estar nessa frequência vibratória para estar numa colônia como o nosso lar. Quem vai para o umbral, como a gente viu no filme Nosso Lar, o André Luiz passou 8 anos para o umbral, é porque esse era o padrão vibratório dele. Mas de onde vem esse padrão vibratório que nos coloca ou no nosso lar ou no umbral? E aí André Luiz traz nos seus livros, nas suas obras, que é a morada mental. Essa é uma morada muito importante. E que quando a gente pega esse capítulo, a gente fica só pensando nos mundos, e o que será que tem em Saturno, e o que será que tem em Júpiter, mas a gente esquece que independente do que tem nesses mundos, e eu acho até uma perda de tempo a gente ficar pensando nisso, afinal de contas, o compromisso tem que ser conosco, com a nossa morada interna e com a nossa trajetória de construirmos em nós, porque Jesus sempre falou, a construção do reino de Deus no coração. Construirmos em nós um mundo onde a gente possa estar também fisicamente num local mais agradável. Mas, como eu disse, é frequência vibratória. Então, para mudar a nossa trajetória, como diz o tema da palestra, nós temos que estar empenhados. O importante é que nós temos que nos preocupar mais, né? Muito mais do que com os planetas, com as galáxias, com as constelações, porque isso tem pessoas empenhadas em descobrir tudo isso. Não que não seja interessante nós sabermos disso, né? Todas as informações são interessantes e importantes, mas o convite de Jesus, como eu disse antes, sempre foi essa morada interna, essa construção do reino de Deus no nosso coração. Então essa morada, ela é muito importante e é ela que vai nos colocar ou aqui num planeta de provas e expiações, ou como eu disse lá no mundo espiritual. Mas vocês sabem que o nosso ego, essa parte nossa que nós conhecemos, né, essa personalidade que nós entendemos, por exemplo, que eu entendo ser a Elis, e que cada um de vocês entende, né, ser quem vocês são nessa existência, ele é ótimo em fuga. Nosso ego adora fugir, adora poder não olhar para esse mundo interno, porque dói quando a gente olha para dentro. É ruim, como eu estava falando antes, quando a gente percebe que a gente está sendo egoísta, quando a gente percebe que está sendo maledicente, e quando a gente se empenha, né, nessa jornada, nessa caminhada, então a gente olha para esses detalhes, e aí a gente dá aquela derrapadinha assim, né, dá aquela tropeçada e puxa, tô falando mal de alguém, ou puxa, estou sendo bem egoísta nessa situação. Então, quando a gente se percebe, não é legal e não é confortável, é bem desconfortável. E isso faz com que a gente crie várias fugas, várias anestesias para não olhar para nada disso. Porque a gente gosta de achar que a gente é melhor do que a gente realmente é. E quando a gente se compromete com o autoconhecimento, quando a gente se compromete com a nossa trajetória,
e se propõe a fazer isso, é muito desconfortável. E por muitas vezes a gente vai ficar chateado com a gente mesmo. A gente vai ficar pensando, eu sou uma pessoa péssima, vai se colocar para baixo muitas vezes, porque a gente gostaria de ser melhor do que a gente realmente é. E aí o que o nosso ego faz para fugir? Fica empenhado em ajudar a todo mundo, porque eu, sendo uma boa pessoa e me colocando para ajudar a vida do outro, arrumar a vida do outro, eu vou ocupar tanto meu tempo com isso que eu nem tenho tempo de olhar para mim. Não que a gente não tenha que ajudar as outras pessoas, mas Jesus falou, amar o próximo como a si. Então tem que começar por nós. Se a gente não está fazendo o processo com a gente e só está querendo fazer para o lado de fora, isso é fuga. Isso é um mecanismo de fuga do ego. Também, hoje em dia com redes sociais, olha como é fácil fugir. Fica lá, só passando o dedinho, olhando as notícias, e aí tem um monte, e cada hora entra uma novidade diferente, e aquilo nos prende, é um videozinho, é isso, é aquilo. Quando a gente vê, a gente perdeu horas ali, que a gente podia estar lendo um livro, que a gente podia estar pensando sobre aquela discussão que não foi legal e que tocou tanto lá dentro da gente, que doeu tanto, e pensar por que doeu tanto, qual foi o gatilho que disparou quando aquela pessoa me disse isso. Mas a gente não tem esse hábito, até porque a gente não é ensinado, né, a ter esse hábito de olhar para as nossas atitudes. Mas se nós pararmos para pensar, o Espiritismo, não só o Espiritismo, né, teve Jesus antes, mas Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, ele deixou a receita do bolo para nós. O que a gente tem que fazer todos os dias para domar nossas más tendências? Olhar como foi o nosso dia, o que a gente fez de bom, o que a gente fez de ruim, o que a gente podia ter feito melhor, o que a gente podia ter feito mais. E ele já nos disse isso há tanto tempo e a gente ainda não faz esse processo de passar limpo para ver que tipo de pessoas estamos sendo para o mundo e para nós mesmos. Aí a gente adora perder tempo na rede social, assistindo uma televisão, Netflix, né? Agora a gente maratona as séries. E aí a gente não tira, não que a gente não possa fazer isso, não é isso que eu estou falando. A gente pode, a gente também tem que ter lazer, a gente tem que se dar prazer também. Mas a gente também tem que ter aquele tempinho que é só para nós. Nem que seja 5 minutinhos por dia. Mas é aquele tempo de compromisso comigo. Eu sou uma pessoa super importante. Estou na minha caminhada. Eu vim para esse mundo comprometido com um processo evolutivo. Como é que eu não tiro nem 5 minutinhos para refletir um pouco sobre o que eu ando sentindo, o que eu ando pensando, como é que eu ando reagindo? Porque André Luiz fala dessa casa mental, inclusive é Calderaro que fala no livro para André Luiz sobre a casa mental. E aí, essa casa mental, ela é composta pelos nossos pensamentos. E aí Emmanuel tem um livro só Pensamento e Vida, da importância que é o nosso pensamento, a vibração do nosso pensamento. E tem uma frase no prefácio do Pensamento e Vida do Emmanuel que diz: o teu pensamento cria a vida que procure. Então assim, o nosso pensamento, ele está criando o tempo todo. E tem o nosso pensamento, e aí já vem os nossos sentimentos, as nossas emoções e a forma com que a gente age. Isso é o que nos compõe. Como nós somos muito inconscientes do nosso mundo interno, e através da psicologia nós sabemos que somos como o iceberg,
Aquela pontinha que está para fora da água é a parte que a gente conhece. E aquela parte gigantesca que tem embaixo d'água, a gente desconhece de nós mesmos. E segundo os psicólogos, os psiquiatras, de 5 a 10% a gente conhece da gente. 90% ou mais é desconhecido, está no escuro. E essa parte escura, por mais que a gente desconheça, ela age na nossa vida, só que de forma inconsciente. Ela vem à tona, e aí quando a gente tem uma reação e a gente pensa assim, poxa, eu não precisava ter agido assim, né? Exagerei. É aquela sombra, aquela parte escura que a gente não conhece que está vindo à tona. Ou então uma pessoa fala, mas como tu é irritado? E para e pensa, não, mas eu não sou, eu sou uma pessoa calma, eu sou uma pessoa tranquila. É que o outro está conseguindo ver algo que a gente não está enxergando. Também, quando a gente começa a se irritar muito com as outras pessoas, uma atitude, eu não digo em todas as situações, mas aquela atitude específica que mexe assim com a gente, sabe? Que dá aquela coisa, ai que saco, por que essa pessoa faz isso? E aquilo que parece um bichinho que rói ali dentro. Esse tipo de reação está dizendo que é uma parte nossa que está escondida, que a gente desconhece, mas a gente está vendo refletido no outro. E como a gente não quer ter isso, e a gente esconde da gente mesmo, quando a gente vê no outro, causa uma irritação. Então, somos muito complexos. Muito complexos. E cuidar dessa casa interna, dessa morada interna, dá trabalho. Então, vocês pensam, tem aquela salinha, a gente abriu a porta da nossa casa e tem o hallzinho de entrada ali, bem iluminado, e aquilo ali a gente conhece e sabe todos os móveis que estão ali, na entradinha. Todo o resto da casa, grande, está no escuro. E que se a gente for andar, a gente vai tropeçar, a gente não sabe o que tem ali. Pode estar tudo uma bagunça. E aí a gente tem que pegar uma lanterna e tentando iluminar esses cantinhos e vendo, aqui tem uma cadeira, aqui tem uma luminária, mas ela está desligada. É isso que a gente tem que fazer com o nosso mundo interno. É olhar e dizer, aqui tem, sim, uma pessoa irritada. Aqui tem, sim, uma pessoa que muitas vezes é egoísta. Por mais que queira ser uma pessoa boa. Então é iluminar cada cantinho aos pouquinhos. Claro que a gente não vai conseguir ligar a luz dessa casa toda de uma vez só. Impossível. E a gente vai ter bastante trabalho para várias existências de ir olhando todos esses cômodos. Então a gente não precisa ficar chateado, nem apressado. Ai meu Deus, eu preciso arrumar essa bagunça dessa casa escura de uma vez. Que a gente não vai conseguir, não. O que a gente vai fazer se a gente tentar? A gente vai mentir para nós mesmos que nós estamos sim arrumando a casa e que ela está ficando bonitinha. Porque a gente acha que precisa fazer logo e sair dessa existência de uma vez com tudo arrumado. Mas é um processo lento. Vocês têm noção de que o que nós somos hoje, a personalidade que nós somos hoje, agora, aqui nesse momento, é a construção de muitos séculos e muitas existências? E essa personalidade, a forma que a gente consegue ser hoje, paciente ou não, tolerante ou não, é o somatório, é a herança que nós recebemos de nós mesmos de várias existências. É a morada que nós estamos construindo em várias existências. Então, para nós mudarmos a nossa trajetória, não vai ser do dia para a noite. Se a gente chegou aqui, agora, dessa forma, numa construção de séculos, a gente quer numa existência que a gente vai viver o quê? 80, 90 anos, né? Se conseguirmos chegar até lá, se Deus quiser. A gente acha que vai, nesse tempinho,
resolver tudo que está desarrumado. Não, né? Aí a gente está mentindo para nós mesmos. E a gente não precisa mentir, a gente pode se aceitar como a gente é, humano como a gente é. Que a gente é humano, a gente é imperfeito, mas é lindo isso. É lindo. Porque é passo a passo que a coisa vai acontecendo e a transformação vai acontecendo. Só que a transformação só acontece se a gente for verdadeiro com a gente. Se a gente olhar e disser, tá, eu sou assim. Ah, eu sou egoísta. Sou. Estou vendo que estou agindo como um egoísta. Como eu sei que eu sou, na próxima vez eu vou me esforçar para ser um pouquinho menos. Porque eu sei que eu sou. E aí pode ser que na próxima vez eu consiga ser um pouquinho menos e fazer um pouquinho mais. Vou pegar a vida de casal, né? Estou lá com meu companheiro, sou uma baita egoísta, só penso em mim, quando eu vejo, faço as minhas coisas, vou pro meu canto e que se vire, né? Porque geralmente eu faço isso no piloto automático, mas eu já comecei a ver, poxa, estou sendo egoísta, né? Estou deixando a pessoa ali abandonada sozinha, só quero pensar em mim. Na próxima vez, como eu já me dei conta, eu vou me esforçar e ficar ali, tentar ajudar no que estiver fazendo. Eu deixei de ser egoísta? Continuo, porque eu queria estar lá, deitada, lendo meu livro, mas vou ficar ali ajudando. Mas, como eu sei, eu reconheço que eu sou egoísta, eu vou me esforçar. E é esse esforçar que eu vou mudando o meu comportamento. E é o que a gente consegue para essa existência. Mudar o comportamento que até então estava no piloto automático. A partir do momento que a gente começa a botar uma lanterninha lá e iluminar essa casa escura. E aí, mudando o comportamento, a gente vai mudando a nossa relação, a gente vai mudando a forma com que as pessoas nos enxergam, e quando a gente vai mudando a nossa percepção interna, instantaneamente o mundo externo também começa a mudar. Então, essa mudança que a gente tanto espera de fora, desse mundo de regeneração que a gente tanto quer chegar, e o mundo de regeneração, pessoal, ele não é sem o mal. Se vocês lerem nesse capítulo, o bem sobrepõe o mal, mas o mal ainda existe no mundo de regeneração. Só o bem ultrapassa, porque agora a gente está com o mal, né? A gente está assim, a gente vai fazer assim. Então, quando a gente chega nesse estágio, se a gente quer tanto esse mundo de regeneração, esse mundo só vai chegar quando os habitantes desse planeta conseguirem se regenerar. Então, é nós que precisamos nos regenerar para o planeta passar a ser um planeta de regeneração. Porque muitas vezes a gente está num lugar super legal e a gente não está bem, não consegue achar graça e nem ver nada de bonito no lugar. Mas quando a gente está super de boa num dia, a gente pode estar no lugar que a gente estiver, a gente vai achar super legal aquele lugar. Então, para ver como é interno, não é externo. E por isso que é essa morada interna que vai mudar a nossa trajetória. Aos poucos, um passinho de cada vez, com compaixão com a nossa trajetória, com a nossa caminhada, tendo paciência principalmente com a gente. Que, como disse Jesus, começa por nós para a gente conseguir estender para o próximo. A gente não vai conseguir dar para os outros o que não estiver sendo cultivado em nós. E para encerrar, eu vou trazer uma frase aqui do Emmanuel, que já era até para ter encerrado, mas eu falo demais, né? Lembremos-nos do que há no céu para quem não edificou o paraíso em si mesmo. E aprendamos, sobretudo, a sentir com amor, a fim de que o amor nos eduque para a extinção das trevas. Então, é através do amor, é através desse amar a nós, em primeiro lugar, e depois estender esse amor para os outros. Não esquecendo de que o amor principal é a Deus, mas é uma tríade, né? Amar a Deus, a nós e ao próximo, está tudo ligado. E a gente não consegue amar a Deus se a gente não se amar, e a gente não consegue amar o próximo se não se amar e não amar a Deus. Então, é tudo uma coisa só. Então, é esse processo de amor que Jesus veio nos convidar, é que vai fazer a diferença aí na nossa caminhada.
Então, eu agradeço a paciência de vocês, né? Numa noite fria, chuvosa. E mais uma vez eu quero agradecer por vocês estarem aqui. Estamos aqui juntos, né? Tentando mudar a nossa casa interna, tentando iluminar essa escuridão, tentando mudar a nossa trajetória. Que não é fácil, mas estamos empenhados e isso que importa. O compromisso, nós tendo esse compromisso é que faz a diferença. Compromisso conosco. Então não esqueçam, a gente não consegue mudar o outro. A gente consegue mudar a nós. E a partir da nossa mudança, o nosso olhar para o outro, o nosso olhar para o mundo também vai mudar.